Olá! Hoje estou gravando aqui no dia 8 de abril. Isto é uma quarta-feira, terça-feira. Hoje é terça-feira, né? E estamos prontos para recapitular a lição número 6 do segundo trimestre de 2014. O título da lição é A Morte de Cristo e a Lei, escrita basicamente em cima dos escritos do apóstolo Paulo. Então, temos o assunto desta semana aqui, da semana número 6, é muito importante. Se por acaso você não estudou bem, dá uma revisada, que faz parte, esse assunto aqui dessa semana faz parte da grande controvérsia. A grande controvérsia será em grande parte em cima dos escritos do apóstolo Paulo. Após a oração nós vamos dizer por quê. Então vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe a esse estudo para que ele possa ser proveitoso, que nós possamos entender e nos fortalecer tanto para obedecermos do modo correto, quanto para defendermos a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Antes de ver aqui o verso para memorizar, você deixar uma palavrinha de alerta. Todos nós, seres humanos, temos os nossos estilos. O estilo de falar, etc. E o estilo de escrever. E o estilo de Paulo na escrita é um desastre. Paulo é negativista no escrever. Ele usa expressões muito inconvenientes. Ele quer dizer uma coisa e usa uma expressão às vezes no sentido contrário. Então você precisa atentar muito no contexto, em redor do que ele está escrevendo e no contexto geral da Bíblia, porque não pode haver contradição. Nem nos livros seculares, em nenhum livro há contradição. Se houver contradição, joga o livro no lixo. O autor cometeu um engano grave. Então a Bíblia, cuja orientação vem de Deus, muito menos ela pode ter contradição. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de como Paulo é negativista, como Paulo usa expressões erradas. Então temos que fazer um esforço, repito, fazer um esforço para entender o que ele quer dizer, e não o que parece que ele está querendo dizer, não o que parece que ele está dizendo, Então, por exemplo, uma expressão que ele usa aqui é escravos da lei de Deus, Está em Romanos 7:25, Mas em Tiago 2:12 diz que essa é a lei da liberdade. Então, como escravos da lei de Deus? Isso é um absurdo. Então tem que entender o que ele quer dizer com essa expressão tão contraditória. Outra expressão, por exemplo, a força do pecado é a lei. A lei não te manda pecar, A lei não nos impõe o pecado nem nada. O que ele quer dizer com isso é que porque a gente peca, quando a gente peca, a lei condena. Então escreva diferente, mas agora já está escrito. Algumas outras aqui, por exemplo, libertos da lei. Parece que agora não precisamos mais obedecer, Caducidade da lei. A lei ficou caduca. Então não precisa mais obedecer. É uma lei caduca. Tem que ter cuidado quando lê Paulo, Então a outra aqui, a lei estava enferma pela carne. Então agora a lei ficou doente. Então ele quer dizer algumas coisas com isso. E diz o contrário. Então tem que cuidar no sentido de achar o sentido que ele quer dizer na verdade. Não dá para interpretar ao pé da letra aqui as coisas que ele escreve. Por exemplo, sobrevindo a lei, reviveu o pecado. Mas que frase mais truncada, Porque apareceu a lei, então agora nasce o pecado, revive o pecado. Então tem que estudar essas coisas todas aí, O pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou.
Ninguém engana alguém por meio do mandamento, né? E mata o outro por meio do mandamento. Então tem que ver o que ele quer dizer, né? Olha só aqui, ó. A lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que é uma coisa e o que é outra? E assim vai. Tem outras, aqui eu não vou ver todas, mas Paulo é bem negativista. Ele usa expressões, palavras. Vou ter que me coçar aqui, porque eu estou sentado em cima de um formigueiro. Mas eu vou agora até o fim. Né? Muito bem. Então o verso que está aqui: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, né? Então, isso aqui quer dizer o seguinte: nós morremos em relação à condenação da lei. Agora nós estamos mais condenados. Então, quando Cristo nos perdoou, Cristo também morreu por nós, né? Nos perdoou quando nós aceitamos o perdão, porque tão somente Cristo oferecer o perdão não resolve nada se nós não quisermos o perdão, né? Então agora nós ressuscitamos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas o que vale é o Cristo, não a nossa morte, né? Morte, no caso aqui está se referindo ao batismo, né? Então ressuscitamos com Ele, né, dentre os mortos, perdoados. Esse é o simbolismo, é o significado dessas palavras complexas aqui, complicadas. Repito uma coisa: nós adventistas temos um costume que não é bom. A gente justifica tudo, está tudo sempre certo, a gente justifica tudo. Não, temos que ser realistas, não assim otimistas no sentido extremo, né? Temos que fazer a crítica construtiva, porque se nós não fizermos, nós vamos nos enrolar. Quando os outros vierem, como já vi na televisão, né? Então vamos aqui para a parte de domingo: mortos para a lei. Outra expressão triste de Paulo, né? Mortos para a lei. É uma expressão complicada, né? Está em Romanos 7, no trecho de 1 a 6, né? Bom, o que na verdade nós estamos mais sujeitos ao juízo da lei e não sujeitos à lei. A função da lei nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? Qual é que é a função da lei? Então, sem Cristo vivemos como condenados, sem esperança, né? Mas com Cristo, com o perdão de Cristo, pela morte de Cristo, se nós aceitarmos, somos perdoados, então não estamos mais sujeitos à condenação da lei, e sim agora à proteção da lei. A lei tem duas funções. Existem 3 funções aqui em termos da salvação. A lei tem 2. Primeira função: proteger, orientar e proteger, né, aqueles que obedecem. Então, se você obedece, nunca pecou, obedece, você está protegido pela lei. Ou seja, a lei não te condena, ela te protege, né? Porém, se você desobedece, então a função da lei deixa de ser protetora, passa a se tornar uma função condenadora. Ela passa a condenar a morte, então a morte eterna. E não é a função da lei salvar. Que pensa um pouquinho: se a lei tivesse essas 3 funções, de proteger quem obedece, condenar quem desobedece e perdoar quem pede perdão, então a lei não teria função nenhuma, não teria força nenhuma. Você não precisa obedecer à lei, porque ela mesma condena e descondena. Tipo assim, por exemplo, vamos supor a lei aqui do Código Civil: o sujeito rouba, né? Rouba lá uma casa, entra, assalta uma casa, etc. Bom, a lei condena, e o juiz vai ver lá qual é a condenação e chega à conclusão, por exemplo, está 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. Mas ele olha um pouquinho mais adiante na lei ali e diz: bom, se o sujeito se diz arrependido, então se anula essa condenação. Convenhamos. Que lei é essa? Esse se fosse assim, seria o mesmo que não existir lei nenhuma. Porque você é condenado e se você diz: não, me arrependi, então já não é mais condenado.
Isto é estado de impunidade. Não é? Então a lei não pode perdoar. Se a lei perdoa, ela deixa de ser lei. Obedece quem quer. E todos vão dizer, eu me arrependi. Como a gente pode ver na televisão, quando prendem alguém, né, que matou, etc e tal, lá como é que eles aparecem assim, né? Aí o rosto some, né? Os menores de 18 anos não precisam fazer isso, tem uma nuvem ao redor. Então já ninguém vê. Ou seja, aí estão todos arrependidos, né? Pelo menos parecem. E se houvesse nas leis a possibilidade da lei livrar da condenação quem se arrependesse, todos diriam, eu me arrependi. Daí seria solto, no dia seguinte estaria fazendo a mesma coisa e dizendo a mesma coisa, de novo me arrependi. E viraria um caos, uma barbaridade, uma barbárie, né? A lei de Deus não é assim. Então, lei nenhuma, e muito menos a de Deus, tem por função perdoar. Não pode. Deixa de ser lei. Vira impunidade, não é? Adão e Eva, por exemplo, também não estavam sob a condenação da lei enquanto não pecaram. Estavam protegidos da lei, pela lei, né? Então, essa é uma questão importante, né? Agora, aqui na parte de segunda-feira, a lei do pecado e da morte, né? Você vem dos escritos de Paulo. Isso também é uma expressão triste, né, que confunde. Aliás, quando chegar no céu, eu não vou questionar Paulo, não vou enquadrá-lo, não vou nem nada. Mas vou perguntar para ele, por que tu foi tão complicado escrever tuas coisas? Porque por causa dessa complicação, muitos pastores mal intencionados, que estão hoje por aí pregando, essas igrejas mais novas, né, enganam. É fácil inventar aqui doutrinas em cima dos escritos de Paulo. E principalmente porque ele escreveu sobre um assunto que é de vital importância, que é a lei de Deus, que reflete o caráter de Deus, né? Que é a questão do pecado e da obediência. E ele escreveu sobre esse assunto de um jeito truncado, né? Milhões se perderão por causa desta peculiaridade, né? Milhões darão ouvidos aos enganadores e não vão examinar com profundidade, como nós estamos fazendo aqui, temos que fazer, né? Para deixar bem claro o que Paulo realmente quer dizer, o que ele não disse, né? Temos que também estar muito cientes, aqui a lição está nos orientando bem nesse sentido, estar muito cientes do que Paulo não disse. Temos que saber isso, né? Aqui, o que Paulo não disse na segunda-feira? Ele não disse que a lei é do pecado e da morte. Ele não disse isso. Mas está escrito assim, né? Então está escrito. O que ele disse? Bom, em função de que nós pecamos, a lei nos condena, né? Essa é a força da lei, o poder da lei que está na parte de terça-feira, que já vamos ver juntos, né? Então a lei é o quê? A lei é amor para quem obedece, mas é condenação para quem desobedece, né? Então, esse é o poder da lei. O poder da lei são duas coisas, já dissemos antes. O poder da lei são duas coisas. Primeiro é proteger quem obedece, quem nunca pecou, e condenar quem pecou. E aí vem um detalhe importantíssimo. Depois que pecou, é bom continuar obedecendo a lei, mas essa obediência não te livra mais daquele pecado, né? Aquele pecado exige que haja pagamento por ele. Então Jesus pagou por ele, mas ele exige isso, né? Não adianta você achar que por obediência vai se livrar daquele pecado, vai se tornar de novo imortal, né? Esse é um engano muito forte, né? Pelas obras da obediência à lei. Isso não quer dizer que não devemos mais obedecer à lei, não é isso. Não foi isso que Paulo falou, não foi isso que ele falou, e também não está escrito assim aqui. O que está escrito e o que nós temos que entender é que depois que pecamos, é muito bom continuar obedecendo a lei, mas essa obediência não nos livra daquele pecado e não nos transforma em seres perfeitos outra vez. Quem faz isso não é a lei, é o Criador. O Senhor Jesus Cristo, Deus, pode fazer isso, né? Essa é a questão simples, muito simples,
né? Que está escrito em palavras complicadas, mas é isso que Paulo está dizendo, nós temos que estudar isso, né? Por exemplo, aqui, a lei diz que pecamos, né? Quando nós cometemos o erro, a lei diz, você pecou e você vai morrer. E a lei, com isso, está dizendo uma outra coisa importantíssima, você precisa da salvação de Jesus Cristo. Eu, lei, não tenho por função. Aqui tem uma palavra que eu acho triste demais. Na parte de quinta-feira, a maldição da lei. Convenhamos, aqui Paulo de novo usou uma expressão triste demais. A maldição da lei é condenar a morte. Essa não é função da lei. Salva. Isso aqui nós podemos dizer assim, a condenação da lei. Mas não é a maldição. A lei não maldiz ninguém, não é isso. É a função da lei proteger o governo de Deus, proteger os que não pecaram. Então, dizendo a maldição da lei, já está quase que dizendo o seguinte, aliás, na verdade está dizendo olha, a lei não presta. Aqui na parte de quarta-feira, outro título que vem de Paulo, a lei impotente. Como assim a lei impotente? Não, a lei não tem por função salvar, não é que a lei seja impotente para salvar. Não é a sua função, não é o seu objetivo, não é? Ela não é impotente, a função dela não é salvar. A função dela são duas coisas, é proteger quem ainda está salvo ou quem já está salvo e condenar quem peca, mas não salvar. Isso é óbvio. Se nós estudarmos e debatermos, meu óculos está só caindo, eu vou ter que apertar mais um pouco aqui, né? Desculpe. E debatermos, nós vamos entender o lógico, né? Por um lado, até é bom que Paulo tenha sido tão enrolado e tão complexo, porque aí a gente precisa se aprofundar. Embora não justifique, né? Mas a gente precisa se aprofundar, né? Então é muito importante. Então, o poder da lei, por exemplo, aqui na parte de terça-feira, qual é o poder da lei? É condenar a morte quem peca, né? E morre mesmo. O salário do pecado é a morte, né? E proteger, como já dissemos, quem está salvo, ou quem sempre esteve salvo. Tem seres em outros planetas, outros mundos, etc., que estão salvos e são protegidos pela lei. E quem foi perdoado. Então quem foi perdoado agora tem que continuar obedecendo à lei para não cair outra vez em situação de pecado e de condenação à morte, não é? E se isso acontecer, porque nós somos pecadores, nós temos facilidade, uma queda ao pecado, então a lei outra vez nos condena e diz, você precisa de Cristo. Eu não posso te perdoar, não é minha função. Você precisa de Cristo para ser outra vez perdoado. E aí, se for outra vez perdoado, o sujeito se arrepende, etc., então o sujeito agora vai obedecer à lei. E se acontecer de novo de cair em pecado, o ciclo se repete outra vez, não é? Então aqui, por exemplo, a força do pecado é a lei. Não, a força do pecado não é a lei. A força do pecado é Satanás, o tentador, né? A lei simplesmente, a lei não leva nós a pecar, né? O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a força da lei, não podemos dizer que a força do pecado é a lei, porque por causa do pecado a pessoa morre, né? Não, vamos distinguir as coisas, né? Isso são expressões muito radicais, não é? A pessoa morre porque peca, mas é porque a lei condena a morte em razão do pecado, né? Mas nós não podemos dizer que a força do pecado é a lei, porque isso permite também dizer o seguinte, olha, a lei não presta, porque a lei é a força do pecado. Temos que distinguir bem as coisas, né? Aqui umas com as outras. Mas o que Paulo queria dizer com a força do pecado é o seguinte, porque pecou, a lei condena a morte. Então a força do pecado é a lei. São expressões que complicam e ajudam a quem quer confundir. Então mas nós temos que nos aprofundar nisso, repito, para saber o que Paulo quis dizer e o que Paulo não disse. De distinção nessas coisas, porque estão usando por aí, pregando por aí, etc.,
coisas que Paulo não disse. Por exemplo, Paulo nunca disse que a lei vai ser abolida. Os 10 mandamentos, no caso aqui, especificamente serão abolidos. Não, Paulo nunca disse isso. E não está escrito isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas é isso que afirmam por aí, usando essas expressões aqui, um tanto infelizes. Mas temos que aproveitar para nos aprofundar e entender bem o que Paulo disse, o que ele afirmou, e não o que ele não afirmou. Muito bem, vamos concluindo aqui, resumindo no seguinte, até a lição aqui traz aqui, na parte de página 71 do livro da lição do professor, a lei, se lido isoladamente, 1 Coríntios 15, 54 a 58, parece promover uma visão negativa da lei de Deus. No entanto, essa não é a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo é uma mensagem positiva, uma mensagem bem positiva. Então temos que ter muito cuidado com o modo como ele escreveu e entender o que ele quis dizer. Porque senão, nós não conseguiremos defender nossas doutrinas, principalmente o sábado, a questão do pecado, a questão da morte, da salvação, a questão do arrependimento, etc., porque nós não entendemos bem Paulo e aí vamos nos enrolar. Temos que então nos aprofundar. Santíssimo Senhor Deus, muito obrigado por esses estudos. Ajuda a todos, Senhor, que possam se empenhar em entender o que Paulo escreveu. E entender a diferença do que ele quis dizer e do que ele não quis dizer. E assim pautar a nossa vida pela vontade de Deus. Dê-nos força para isso e fé também. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.